Mano, vamos lá. Pecados contra a castidade, tá joia? Aí nós vamos passando e vamos comentando aqui o tanto que a gente quiser de cada um deles, beleza? Beleza. Primeiro deles é o pecado do luxo. Pecado da luxúria. Luxúria, Primeiro da banda, deles. né? A banda Luxúria lá. Era uma banda de forró? Brega funk, ó. Brega, não, Nossa! forró brega, tecnobrega, alguma coisa assim. Tecnobrega. Caraca. Era tipo de Javu, né? Exatamente, tipo déjà vu. É tipo o que pensa Que eu sou. Exatamente. Pera aí, rapidinho. Segura o programa aí que eu tô colocando. Mas a Luxúria eu não lembro as músicas, eu só lembro do nome agora. Eu não lembro o que Luxúria tocava. Parece rap, né? É a do Lepo Lepo? Não sei. Não, né? Lepo Lepo é o Psirica, eu acho. Nossa, cara. Elevamos muito o nível da conversa agora. E conhecimento vasto do Ian nesse tipo de música, né? Não, Beijos pro J ao quadrado, meu grupo de jovens. É de lá que eu conheço, hein? A Sanara falou aqui que a banda Luxúria é do Gordinho Gostoso. Ah, eu sou um gordinho gostando. Não precisava cantar também. Ah, é. Falou o cara que cantou Chico Se Tu Me Quiseres no início do episódio, minha cabeça tá cantando até agora. Foi pra gente começar um assunto. Eu tô aqui, interessante. não, porque é a castidade, minha cabeça. Chico, se tu me quiseres. É porque ele queria falar de cavalo marinho. Mas a música é boa, velho. Olha só, cara. Quando você bonitinha. deixa no mudo é melhor. De tudo que você falou, esse é o pior, cara. Não sei se é a música que fala, mas o toquezinho, né? Bonitinho. Ah, tá. Não sei. É a Bossa Nova, aí não é a Luísa Sons aqui. Que inclusive é cheio de plágios aquela música. E ele bateu nela? Ô, louco. Não Você foi? tá não? doido aí? Foi muito A doido, boca né? dela, Mané Braga, tava desse tamanho, velho. A bicha parece que tomou uma vitamina de abelha, velho. De tanto que tava grande, velho. Eu pensei que ela tinha apanhado. Mas seguimos. Seguimos. Ninguém reparou que ela colocou Botox nível hard O na boca. objetivo do Jean é o podcast sair aqui do YouTube, ser censurado e a gente ter que ir pra um OnlyFans da vida. Tipo o Léo Lins, né? Eu acho que o Max que contratou, velho. O Max falou assim, velho, tô dando conta de aqueles negócios. Acaba aquele lá pra mim, por favor. Eu fiquei 7 anos tentando, não consegui, velho. Vai. E eu tô no lugar dele hoje ainda. Tô inspirado. O que é luxúria, velho? É o desejo desordenado ou o desfrute desregrado do prazer venéreo. É o prazer fora da sua orientação. Muitas vezes as pessoas pensam que o prazer sexual em si é um pecado e não é. Não é. Dentro de onde para qual ele foi feito, ele é top, ele santifica inclusive. Mas fora da onde ele deveria estar ou na situação errada, né? ou por exemplo, o desejo sei lá, o desejo sexual fora do matrimônio, né? Ou um apetite sexual injusto, no caso, né? Ou então um desfrute injusto, né? Eu tô tentando não entrar tanto em exemplos assim para o YouTube não bloquear a gente. Ô, K2. Diga. E eu acho que a luxúria é bem o caso prático, assim, dos católicos médios, voltando lá no que o Ian falou, né? Que a gente escolhe algo bom por saber que aquilo é bom. Uhum. E aí eles confundem a luxúria com essa escolha de algo bom por achar que é algo, por saber que é bom, entendeu? Uhum. Então, tipo, a desculpa que eu mais escuto nesse assunto é por que Deus nos permite fazer algo que nos traz prazer, é frutuoso, mas não pode ser antes do casamento, entendeu? Uhum. Exatamente por saber que é algo bom, que é prazeroso, que deve ser protegido como algo bom e prazeroso. Exato. E assim, eu vejo essas feministas aí falando que a igreja ela é contra o prazer, sabe? E tal. Gente, você acha que uma pessoa que tem 9 filhos, ela acha ruim furunfar? Não sei. Ah, irmão, na moral. Colocar no lugar certo. Né? Não, e o pior é que nem vão achar ruim. O pessoal da família numerosa aí pode compartilhar esse trecho e dar o testemunho aí, irmão. Ah, vai cagar, Eu não mano. lembro se foi o Padre Léo que falou a igreja ama tanto o sexo que ela protege ele com o sacramento. Exatamente, velho. Falou o sexo é tão bom que tem que Tipo ser assim, sagrado. Tem todas as imagina as realidades da vida igual igual vinho, né? Igual garrafas de vinho, saca? Aí a igreja gosta de tudo. Mas tem um que tá lá no cofre, irmão. Aquele lá, se você tomar, você pira, tá ligado? Literalmente isso daqui é sagrado. Hein? Exatamente, velho. A igreja colocou o sexo num cofre, irmão. Tipo assim, isso aqui é o supra-sumo, né? O vinho que Jesus, a água que transformou em vinho, veio depois, não foi? Ou veio antes? Do quê? Veio antes, né? Do quê? Ele transformou lá a água em vinho, aí o cara falou assim, sirva Por último, o vinho bom, né? Por último, o vinho bom, né?
Exato. Ele foi o último vinho, né? Por último veio o vinho Guardar melhor, ali né? Foi o contrário, né? A tradição é você dar o vinho bom primeiro. O povo já tá bêbado, aí você pode dar aguardente pra eles, né? Aham. O primeiro sommelier da história foi Jesus, né, velho? Mano, essa analogia funciona muito bem com o namoro, cara. Imagina Jesus O experimentando vinho o próprio bom vinho. fica pro final, brother. Entendeu? O rolê do negócio? Seu namoro tem que ser as bodas de Caná, velho. Sabe? Eu gostei pra caramba disso aí. Não é? Curti. Não, ó. O Jean se redime Se também, redimiu, cara. velho. Só, cara. Que é isso? Imagina Jesus lá experimentando. Não, para! Foi sem querer, você viu? Quieta! A Quieta! analogia, nem ele não tinha entendido que ele tinha feito a analogia. Tava aqui. Bom demais, velho. Cadu, esse é um gênio. Parabéns, Jean. Lá fui eu! Fui eu! Ai. Segundo pecado. E aí a gente sempre vai perceber que, tipo assim, todos os pecados é o sexo fora da onde ele deveria estar, entendeu? Então, tipo assim. É por isso que assim, a gente. Foi mal interromper, mas é porque assim, falar. a gente tava falando a questão da liberdade e tal, da virtude. A partir do momento que você entende o que é aquilo, você esquece como pode ou não pode. Você não precisa disso, mas você esquece esse negócio aí. Porque se você entendeu o que é, você vai pensar na situação e falar, isso não convém. Exato. Não é que pode o que não pode, é que tá errado. Tá errado. Quando você tá no entende o lugar errado. que é o sexo, você fala, não, realmente faz sentido, entendeu? Porque, tipo assim, é a mesma coisa. É basicamente Jesus virando pra gente aqui no catecismo e falando assim: é um manual de instrução, tá ligado? Você comprou um carro, você não pode andar sobre duas rodas, entendeu? Você não pode sair dando cavalinho de pau, você não pode. Sim. Você vai fundir esse motor, entendeu? E o pode ou não pode é o voluntarismo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Faço isso ou não faço? Faço isso ou não faço? É voluntarismo, né? Alguém te falando, do exterior pro interior. É. E a virtude é o contrário, é algo do interior pro exterior, porque eu sei que ali no exterior tá onde eu deveria estar. Exato. É o lugar onde eu deveria estar. Então É eu a vou pessoa pra lá. que usa algo sem saber usá-lo e danifica esse algo porque não sabe operar aquilo ali, saca? Então, a fé da igreja é basicamente um manual do ser humano, entendeu? O ser humano funciona assim. Se você for fora disso, você vai estragar ele, tá ligado? A analogia do manual é boa. Você Não, pode- é porque você respondeu esses dias naquelas caixinhas de pergunta, né? Então, uma pessoa que perguntou alguma coisa assim, então para de achar que a igreja, se é certo ou se é errado, se eu posso fazer isso. Não sei se foi você. Acho que foi você, tenho certeza. E aí você falou, né? Tipo, não é assim que funciona, né? Você não pode ficar vivendo só... Ah, você quer ser certo? Ah, não vou fazer porque é errado. Você coloca aquela... Não sei como é que chama aquele negócio do cavalo lá, que você coloca assim pra ele enxergar a sua frente. Tem um nome esquisito lá. Aí o que o Ian falou, você vai viver só daquilo que o povo fala. Você vai colocar aquele tampão lá e vai só pra frente. E você não vai conseguir enxergar a beleza do lado das coisas. Perfeito. É só o caminho certo, né? E assim, o voluntarismo, ele... Eu não consigo desvencilhar de uma ignorância, entendeu? O voluntarismo, ele é típico de uma pessoa que não entende daquilo que tá acontecendo. Então, por exemplo, tal coisa é errado? Por que é errado? Aí vem a pergunta mais filosófica ainda. O que é o errado? O que é o certo? Existe essa resposta. Só que a maioria das pessoas nem tá disposta a fazer essa pergunta. Porque não sabem achar a resposta, não sabem... E uma vez que você entende o que é o certo e o que é o errado, bicho, na moral... É como se você tirasse uma cortina da sua vida, assim. Você fala, caraca, mano, é isso que é a definição de certo e errado? Aí, bicho, você nunca mais tem dificuldade. Assim, é claro, moral é sempre uma ação difícil. Mas na imensa maioria das situações triviais da vida, fica muito fácil de identificar. Mas Você fala, você não caraca! sabe, você tem um nuance ali que tá muito próximo do acerto. Exato, né? Que é velho. certo, né? Porque Então você uma entendeu a mínima premissa. reflexão te faz chegar nisso. O que é o bom e o mal? Sabe, igual você falou, Deus, eu escolho o bom porque é bom. Por que você falou desse jeito? Porque explicar o que é o bom dá trabalho, tá ligado? Mas uma vez você entende o que é o bom, você fala, putz, grila. Isso é bom por quê? Por causa disso, sabe? Então, eu acho importante as pessoas começarem a entender a diferença de aprender o bom e entender o bom. Exato. E aí é aquele negócio, né, velho? Ou a gente aprende a estudar, ou a gente vai continuar vivendo na ignorância o resto da vida. Não tem jeito. E a chance de cair no erro é gigante, hein? Tem um livro que chama Sem Que Se Perceba, que fala da liberdade, o melhor livro que tem, hein? É um livretinho, assim, umas 100 e poucas páginas, mas que você reflete nele muitas... Assim, ó, eu acho que é um dos últimos, sei lá, livros que eu li no ano passado pra cá. Então, assim, porrada de ler, esse foi o melhor, eu acho. Caraca. Muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo. E aí, o Julio Diegues, no livro, ele fala uma analogia sobre o voluntarista. Ele fala, a pessoa voluntarista é aquela que, se você fala pra ela, ó, você vai sair desse lugar aqui dirigindo o carro e vai chegar até outro lugar lá. Aí a pessoa pode seguir um mapa, ela pode perguntar o caminho, ela pode ir olhando, pode virar numa rua, pode errar, pode ir pra outra, mas ela vai chegar lá. O voluntarista é o contrário. Ela é uma pessoa que ela chega, ela faz o que alguém a diz, o que alguém diz pra essa pessoa fazer. Então o que o voluntarista faz? Senta lá pra dirigir,
Fala assim, você sabe onde que é o caminho? Sei. Então você que vai me falar o caminho. Coloca um fone de ouvido e uma venda nos olhos. Eu acelero agora? Acelero. Quando for pra virar pra direita, você avisa. Aí fala, vira pra direita agora. Aí vira pra direita. Não vai passar de 2 quarteirões. Vai bater o carro na primeira. Na hora. Fala, o voluntarista é esse. A pessoa que dirige com uma venda nos olhos e um fone no ouvido. Tem alguém falando pra ela o que ela tem que fazer. Ela não sabe o que ela tem que fazer, não sabe a hora que ela tem que fazer, não sabe por que ela tem que fazer, não sabe nem por onde que ela tem que ir. Mas ela tá fazendo porque tem alguém falando pra ela. Perfeito. Essa analogia é boa demais. Ele é maravilhoso. velho. Muito boa. Segundo exemplo. Masturbation. Masturbação. Que é a excitação voluntária dos órgãos genitais. Muito grave esse Basicamente. pecado, hein? A gente Gravíssimo. Tem que sublinhar aqui, né? E engraçado que, se a gente for analisar, se liga. Isso aí foi na aula de homossexualidade que eu consegui Na colocar. sua catequese homossexual, né? Cara, quando você vai colocar na tabela os pecados do prazer venéreo que São Tomás vai elencar, Classificar, né? ele especifica que a gravidade do pecado vai da forma como ele descumpre o seu fim último. Então, basicamente, a relação sexual é feita entre 2 pessoas, porque mesmo que você tenha uma terceira, só é 2 pessoas, né? Uma coisa meio óbvia, né? E aí, além disso, né? Você tem um homem e uma mulher, 2 seres humanos. Então, você tem número, espécie, que são humanos, né? O sexo, que é o homem e uma mulher, entendeu? Quando você vai ao pecado da homossexualidade, por exemplo, qual que é a falha? Você está falhando no sexo. Era um homem e uma mulher, você colocou 2 homens. O que é a zoofilia? É você pecar na espécie. Você está tirando, não é o sexo mais, mas ali já é a espécie. Não é um outro ser humano que está com você. Entende? Percebe que a homossexualidade é um pecado menor do que a zoofilia? Usando a razão aqui. Uhum. Porque a homossexualidade é entre 2 seres humanos ainda. Sim. A zoofilia já é com um animal. Você já cometeu um pecado pior. A masturbação tá perto da zoofilia. Porque você tá colocando ninguém no lugar. Sacou? Caraca. Já parou pra pensar na gravidade disso? Na gravidade moral? Então, assim, é claro que por questões culturais, a masturbação passa despercebido. Saca? Passa Só que muito ele é despercebido. gravíssimo, velho. É um pecado muito grave, muito grave. Despercebido e ensinado, né? Exatamente. Então fez sentido, né? Deu pra ver a lógica do negócio? Deu, sabe? sim. Então, nesse sentido, a gente tem que repensar bastante. Saca? Caraca, velho. Porque a gente precisa entender melhor como é que funcionam essas questões. Porque é uma coisa errada na circunstância errada com a pessoa errada, porque não tem ninguém Não- envolvido. Né? Exatamente. É o. Assim, é errado desde o princípio, né? Perfeitamente. E Perfeitamente. geralmente pressupõe um outro pecado ainda, né? Porque é difícil a pessoa cometer o pecado da masturbação com a mente em branco, né? Então, assim, Exatamente. pressupõe que tem um outro pecado acontecendo, que é o da pornografia junto. Exato. E assim. Que a pornografia também é um pecado gravíssimo, que a gente ainda vai chegar nisso agora. Vai chegar mais pra frente. E assim, quando a gente tem esse entendimento, você percebe que assim, eu sempre coloquei o exemplo, né? Tipo assim, do outro lado você tem uma pessoa do mesmo sexo, pecado de uma homossexualidade. Desse aqui, você tem você mesmo, tá ligado? Então, a gente pode dizer que como a sexualidade, ele é o elemento que dita basicamente todas as áreas da nossa vida, como a gente já explicou nesse podcast, saca? O pecado da masturbação seria o maior ato de egoísmo que alguém poderia cometer na fase da vida, da história, saca? Na sua própria vida, entendeu? Porque ele tá pegando um dos elementos mais vitais da vida dele e usando para si mesmo, entende? Ele é eu já vi gente falando isso, é uma idolatria de si. Na verdade, tá não é nem ligado? usando, é consumindo consigo mesmo, né? Exato. Porque gastar pressupõe assim, você empregar com algum meio, né? Exato. Na masturbação você tá só desperdiçando, né? Exatamente. Terceiro, fornicação, que é a união carnal fora do casamento. Qualquer união carnal fora do casamento. Às vezes a gente usa a fornicação para falar dos casais de namorados, né? Antes de se casarem. Porém, o adultério também é uma fornicação. Só que o adultério é um pecado duplo, porque é o pecado do adultério e da fornicação, tá ligado? Então, qualquer ato sexual fora do casamento, ele é uma fornicação. Mas que a gente até falando pela questão da gravidade que a gente disse, né? Claro que tudo é pecado, tudo é grave, tudo vai pro inferno do mesmo jeito, né? Mas assim, a fornicação a gente pode falar que vai até soar mal, né? Mas assim, é o ato certo porque tá fazendo... Pensando o casal de namorados ali, né? Eles estão fazendo um ato que é certo. O sexo não é errado, você tá na situação correta. Com a pessoa certa, pode até ser. Pode ser que o casal de namorados venha casar. Só que tá na circunstância errada. Na circunstância errada. Então a circunstância errada é preponderante para transformar isso em um pecado grave e, né, digno de toda o nosso desprezo, né? Exatamente. Mas
No caso do... É só pra gente entender a questão da masturbação, que a gente tá falando da gravidade da masturbação, né? Aqui o erro é bem menor, assim, né? Assim, aqui a gente tá... aqui no... Também a gente não tá querendo classificar do ponto de vista de natureza, assim, de fato, exatamente. Falei só pra ficar mais ilustrativo aqui o anterior com esse. Daqui pra frente a gente não vai fazer isso. Mas Santo Tomás, ele entra nesse rolê. Ele faz essa distinção, tá ligado? Ele hierarquiza a parada. Se tiver algum crente ouvindo aí, vai ficar puto. Porque assim, os crentes cantam assim, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Esquece, irmão. Não existe não. É assim... Eu juro que eu queria entender como é que eu acredito nisso. Pecado é ser crente, né? Uma pergunta. O cara... O pior é que eu concordo, mas vai. Você falou que o adultério é um pecado e a fornicação é outro. É outro. Né? Quando a pessoa vai... por exemplo, o esposo trai a esposa. Ele está cometendo um adultério e uma fornicação. Exato. Ele tem que confessar os 2? Ou ele confessa só pequei contra a castidade? Não, só pegar contra a castidade tá errado. Mas também não precisa... É porque assim, geralmente o pecador, ele não tem nem conhecimento de que ele fala, olha, eu cometi o pecado da fornicação e do adultério. Ele fala, não, eu traí minha esposa. O padre já vai pressupor as duas coisas. Já, tá. Exatamente. É porque assim, você tem Na verdade, que o padre vai pensar nisso na hora, né? Vai pensar no ato ali, Você não precisa especificar, tipo assim, eu traí minha esposa com a fulana de tal dia, lá no boteco tal. Você não precisa contar a história toda. Nem muito específico, nem muito Mas genérico. se você falar assim, pequei contra a castidade, olha o tanto de pecado que a gente tá listando aqui, tá ligado? Aí você tem que pensar como? Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Beleza, pressupõe uma coisa, né? Acompanhado. Tá, era com homem ou com mulher? Tá, era sua esposa ou não era? Porque tem como se cometer o pecado. Tá até com a esposa. Mas se era esposa ou não era? Era homem ou era mulher? Foi pago ou não foi pago? Aí vira... né? Mas assim, se você vira e fala assim, cometi o pecado do adultério com uma garota de programa. Acabou. Você não precisa informar que dia que foi, quando foi, com detalhes, né? Isso aqui já é o suficiente pro padre saber, tá ligado? Ele entendeu. Aí ele já consegue te orientar, saca? Entendi. Esse aqui a gente fez um episódio só sobre ele, né, velho? Que foi o caso da pornografia. Aí a definição é maravilhosa. A definição do catecismo é retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros. O Neiva, inclusive, trouxe a etimologia da palavra, que é porné, né? É prostituta. Então é a escrita da prostituta. Ou seja, toda pornografia é uma prostituição. É uma prostituição. Então, é uma definição muito bem colocada aqui, saca? E é exatamente a que vem... E aí eu não vou definir muito porque a galera já entende o que é isso. Tirar exatamente através de vídeos ou de teatro, sei lá, né? E o próximo ponto é a prostituição. Que tem a ver totalmente, o catecismo coloca... Esse aqui tá na ordem do catecismo, né? E tá um na sequência da outra, exatamente porque não tá ligado com o outro, né? O que é a prostituição? Oferta do próprio corpo para obtenção de prazer venéreo em troca de pagamento. Especificamente, o catecismo não tá falando se essa oferta do próprio corpo é presencial ou não. O que eu estou querendo dizer? Essas plataformas, igual que o Ian citou aqui, é um bordel digital gigante, tá ligado? Então ali exatamente você tá vendo o pecado da prostituição aplicado, porque você não precisa estar presencialmente, entendeu? Para que seja o pecado da Estupro. Isso aí o YouTube vai adorar esse episódio. Pois é, fudeu. Aí o estupro ele é bem específico, saca? Ele é penetração à força com violência na intimidade sexual. Detalhe. Aqui quando ele fala penetração aqui, ele não está especificando o órgão genital, entende? Mas ele está falando de alguém que entra dentro da intimidade, entende? Então, sei lá, por exemplo, você despir alguém violentamente, por mais que você não faça o ato sexual em si, é uma forma de estupro, de certa forma. Porque você, através de violência, adentrou a intimidade sexual de alguém. Aqui você deve ter copiado o ipsis literis do catecismo, né? O catecismo tá desse jeito. Então é só a gente colocar penetração à força na intimidade sexual. Então, assim, já pressupõe ali que é na intimidade, né? Exatamente. É porque o catecismo ele é bem específico, né? A vírgula acaba que atrapalha um pouquinho na interpretação, né? No português, né? Exato. Então, basicamente, esses são os pecados contra a castidade. Entre eles, tem um que é colocado de fora, né? Que por um motivo específico, que é o pecado da homossexualidade. Por quê? Porque a homossexualidade,
que é basicamente a relação entre homens e mulheres que sentem atração por pessoas do mesmo sexo de forma exclusiva ou predominante. Ou seja, o bissexual entra na homossexualidade. Né? E todas essas definições que o pessoal coloca aí. Normal, né? Literalmente é tipo assim: é homem, mulher e gay. O resto é tudo homossexual, entendeu? Dentro dessas listas aí. E aí, qual que é a questão? A homossexualidade ela é colocada do lado de fora porque nós não sabemos ainda, né? E infelizmente vamos ficar muito tempo sem saber quais são suas origens. A gente não consegue saber se a pessoa nasce assim ou se ela desenvolve isso ao longo da vida, saca? E pelo menos no Brasil foi muito triste o que aconteceu. E eu falei isso na aula e vou repetir aqui porque no Brasil os cientistas foram proibidos de pesquisar, velho. A Associação Brasileira de Psicologia proibiu qualquer pesquisa científica nesse sentido. Que é uma censura científica, mano. Você tá impedindo alguém de estudar, tá ligado? Eu acho isso... Putz. Eu não sei como que as pessoas começam a defender uma coisa dessa. velho. E aí, o que rolou um tempo atrás? Um deputado fez um projeto de lei pra impedir essa ação da Associação Brasileira de Psicologia, né? Então, era uma pauta no Congresso pra passar uma lei que proibia a Associação Brasileira de Psicologia de proibir, né? É proibir de censurar o estudo científico sobre a homossexualidade, entende? E aí, sabe o que o lobby gay fez na época? Ele deu um apelido pro projeto. João Willis. Não. Deu um apelido pro projeto, no caso. O projeto se chama Projeto da Cura Gay. O do Marquicianos. O projeto era pra tirar a parada, velho. Tipo assim, pra pessoal poder estudar na universidade a homossexualidade, tá ligado? Não pode. Caraca, não pode, tá ligado? Tá proibido. É isso aí. Bem-vindo ao AI-5. As avessas, tá ligado? O que é isso? Então, como a gente não sabe as origens, e é uma coisa muito... A igreja, ela entende, saca? Que o homossexual, ele é homossexual mesmo. Não é um negócio fingido, não é um negócio... O cara, de fato, sente atração por pessoa do mesmo sexo. Por que isso acontece? A gente vai ficar um bom tempo sem saber. Talvez alguns milênios a gente descubra, né? Mas, como a gente não sabe e faz parte da vida da pessoa, né? Então, a igreja separa. É uma ofensa, sim. Só que ela tem uma peculiaridade que os demais pecados não têm, entende? Os demais pecados, eles são falhas de caráter ou alguma outra coisa assim, né? A homossexualidade continua sendo um pecado, mas ele é mais específico. Esse é um ponto difícil de se considerar. E assim, na igreja católica, como a igreja católica não está preocupada se você gosta ou se você não gosta do que ela fala, né? Ela está preocupada em descobrir a verdade, ela descobre a verdade e ela fala a verdade. E aí o pessoal fica puto com ela. Então, na Sagrada Escritura, você tem algumas passagens, né, que já falam da homossexualidade. Só que existe um documento, que é a Congregação da Doutrina da Fé, uma declaração chamada Persona Humana. Que ela fala assim: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Por que são desordenados? Porque não direcionam a pessoa até o seu fim último. Basicamente isso. E existe um trato pastoral dos homossexuais, que o pessoal desconsidera, né? Por exemplo, se pede que haja pastorais para acompanhar os homossexuais. Sempre na perspectiva de que eles devem ser acolhidos, mas que a homossexualidade é um problema, sabe? Não é uma coisa tipo assim, pode vir, continuar gay aqui, tá? Uhum. Não é assim que funciona, entendeu? Então... É uma desordem, né? Exatamente. A gente precisa fazer o tratamento pastoral, acompanhamento pastoral dessa forma, né? E o catecismo, ele tem 2 parágrafos maravilhosos que tratam sobre isso. Talvez a gente faça um episódio só sobre isso um dia, não sei. É tipo um AAA dentro da igreja. Aí seria um GGG dentro da igreja. Gay. Mas acolhe. Esse é um LGBTA. Entendi. LGBT Anônimos, entendeu? Uhum. Tô tentando... Ai, senhor. Mas aqui em Anápolis não tem isso, né? Hã? Eu não conheço, mano. Não, acho que em lugar nenhum não existe isso também. Não, eu acho que não até existe, tem, não. mas alguns são utilizados, obviamente, por militância de esquerda. Eu já vi vários panfletos. Eu tenho panfleto em casa que eu recebi, saca? Em alguns eventos que eu fui, com o pessoal, sabe aqui distribuíram lá e tal, e um monte de bandeira de partido político, e desgrameira. Terrível, saca? Então, esse é o problema, tá ligado? E a Igreja Católica trata disso, saca? Nos documentos. De que não se pode ser utilizadas pastorais para fins
partidários ideológicos. Mas Ixi. Lá na igreja da menina lá deve ter, né? os caras usam a missa, né, velho? Não vai usar uma pastoral pra fazer isso. Ofensa ao matrimônio. Bora lá. Ofensa ao matrimônio que se referem à fidelidade matrimonial, especificamente, né? Então, são 2. Posso comentar? Sim? Vocês comentam também, gente, senão eu tô dando palestra. Aí vira... Não, mas nós tá comentando bem, que o Jean já comentou bastante. Quase cancelei. Tem o pecado do adultério, que a gente já comentou aqui, que a etimologia dele vem de ad alterum torum, que significa na cama do outro. Torum, né? Ai, qual que é a definição do catecismo? Quando 2 parceiros, dos quais um é casado, estabelecem uma relação sexual, mesmo que efêmera, tá? Então, mesmo que não seja uma relação propriamente dita com tudo que manda, né? Já é adultério, saca? Então, estabelece uma relação sexual por menor que seja, tá ligado? E é bom observar aqui também que comete adultério os dois, né? A pessoa casada e a solteira que se envolve com o casado. Bem observado, não é só o casado que cai no pecado do adultério. A pessoa que é solteira, que envolve teve a com relação, pessoa que se casada. envolveu com o casado, também pega Além da fornicação. É porque aí fica até bom da gente explicar aquele negócio da fornicação e do adultério, hein? Um cara casado trai a esposa com uma mulher solteira, a pensar, não, ele cometeu adultério, ela fornicação. Não, os dois cometeram os dois. Exato. Sabia não. Os dois cometeram os dois. Bem observado. Inclusive, o Jesus fala isso, né? Fala assim, quem larga sua mulher comete adultério. E quem deita com ela comete adultério com ele também. Os dois cometem os 2 pecados. Mesmo que, ou seja, você adulterou sem ser casado, mano. Caraca. Você é um ninja da desgraça. que é isso? Gostei dessa. Parabéns, só que não. Aí tem o segundo, que às vezes até vem casado um com o outro, né? Que é o divórcio. O divórcio é o divertere. Não é uma consequência natural do adultério, né? Que é voltar-se para direções diferentes, né? Que é basicamente a separação dos cônjuges. É um pecado contra o matrimônio, é um pecado contra o sexto mandamento. Tem que confessar. Lembrando que é possível que o pecado do divórcio seja cometido somente por uma das partes. Porque pode ser que um dos dois não queira divorciar. Então acaba virando compulsório para ela, né? Essa pessoa não precisa confessar o pecado, mas o outro precisa. Entendeu? O pecado tá dos 2 lados, né? E tem um detalhe aqui, uma observação interessante a respeito do divórcio. É que existe uma situação em que a igreja permite a separação corporal das pessoas com a manutenção do vínculo matrimonial. Vou explicar. Existem situações onde você tem... Vou dar um exemplo aqui, né? A agressão domiciliar, saca? E fica nítido, por exemplo, que a esposa está passando por um risco de vida. Ela pode morrer nessa situação. O sacerdote pode indicar para aquela mulher que ela saia de casa. Entendeu? Na verdade, essa mulher não se divorciou, porque continua tendo a manutenção do vínculo matrimonial. Mas por um motivo grave, ela precisou se separar fisicamente do marido. Inclusive, a igreja pode indicar isso para a mulher. Saca? Você precisa sair de casa. Porque está comprometendo assim a sua integridade física. Entendeu? Então, é a separação com manutenção de vínculo matrimonial, né? Não é divórcio, mas existe na igreja e é possível. Ela pode continuar comungando. Pode. Porque a questão aqui não é simplesmente você separar os corpos, entende? O divórcio significa que você se separou da pessoa no sentido de não quero ter vínculos com ela mais para todo sempre, entendeu? Esse é o grande problema do divórcio, saca? Porque ele é um atentado contra o sacramento, né? Então, ele não pode acontecer, né?